Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Essa semana eu estava fazendo a minha devocional, estava orando a Deus, perguntando, Pai, o que eu prego na próxima vez que chegar a minha vez na escala da pregação. E eu senti bem forte no meu coração em pregar sobre Sansão. O tema dessa mensagem é distração. Você vai passar por várias adversidades na sua vida, por várias dificuldades, mas uma coisa que você tem que tomar cuidado é com a distração. A distração ela pode trazer junto com ela muitas outras coisas que vai acabar fazendo você perder o seu rumo, perder o seu foco, perder o seu propósito. Antes de qualquer coisa, eu gostaria da gente entrar um pouco na vida de Sansão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Juízes 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Juízes 13. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Veja bem, meus queridos, na vida de Sansão, tudo foi na base do milagre desde o começo. A mãe dele não podia ter filhos, mas Deus foi lá, fez um milagre e ela deu à luz a um filho. Nos versículos 24 e 25 agora. Versículo 24. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. A vida de Sansão era dirigida pelo Espírito do Senhor. No decorrer aqui da mensagem, nós vamos ver alguns fatos que aconteceram na vida de Sansão que ele foi inspirado pelo Espírito do Senhor. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: a importância da vida de Sansão. Sansão foi um milagre desde o início. E ele tinha uma incumbência de livrar o povo dele das mãos dos filisteus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia novamente em Juízes capítulo 16. É onde nós vamos fazer o tema, a base da mensagem. No decorrer da mensagem sobre a vida de Sansão, nos capítulos 14, 15 e 16, você vai ver que em um determinado ponto Sansão ele vai lá e mata um leão. Mas como é que Sansão conseguiu matar um leão? Ok, Sansão era um nazireu. Beleza, mas o que será um nazireu? Vamos comigo ali em Números 11, perdão. Eu fiz vocês abrir a Bíblia em Juízes, mas vamos ali rapidinho em Números 6. Falei errado. Número 6. Leis para os nazireus. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou cascas das uvas. Durante todo o tempo de seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Olha só como o cuidado de Deus com Sansão vem antes mesmo dele ser gerado no ventre da mãe dele. O anjo vai lá e fala para ela: olha, não beba vinho, não beba cerveja, ele dá todas as instruções. Deus cuida de Sansão desde o início da vida dele. É assim comigo e com você, eu não tenho dúvida. Deus cuida das nossas vidas, eu não tenho dúvida disso. Agora vamos lá na parte que Sansão mata um leão. Como é que Sansão teve forças para matar um leão? Sansão tinha a vida toda dedicada a Deus, mas o Espírito do Senhor fez com que ele matasse o leão. Não é simplesmente você ser separado para Deus e você vai fazer e acontecer. Não, não. Você tem que ter a sua vida direcionada pelo Espírito do Senhor. Sansão ele vai lá e derrota os filisteus. Ele vai lá numa guerra muito grande, ele consegue derrotar os filisteus. Mas o que acontece? O Espírito do Senhor fez com que ele fosse lá, criasse essa força e derrotasse os seus inimigos. Sansão e Dalila. Agora nós vamos entrar no texto base da mensagem, a parte da distração. Sansão, ele conheceu essa mulher chamada Dalila e ele acabou tendo um relacionamento com ela. Lá em Juízes 16, no versículo 4, está escrito assim: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque.
Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Preste atenção, meus irmãos. O dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz isso em 1 Timóteo 6,10. O dinheiro é a raiz de todos os males. Sansão se apaixona por Dalila. Dalila provavelmente não se apaixonou tanto quanto Sansão por ela. Porque cada um lhe dará 1.100 barras de prata. Dalila precisava de ter uma informação de Sansão, que ia ter um retorno de algumas moedas de prata para ela. Por 3 vezes, ela insiste para Sansão falar para ela de onde vem aquela força. Mas o voto de um nazireu é o cabelo não cortado, o não tomar vinho, não tomar nenhuma bebida alcoólica, tudo esse tipo de coisa. Sansão vai lá na primeira vez e fala assim para ela: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um outro. Pois bem, ela vai lá, faz isso e pega e mente: Sansão, olha os filisteus vindo. Quando Sansão ouve isso, ele vai lá e estoura tudo isso como se fosse muito simples, e ela pega e fala: poxa, Sansão, você mentiu para mim. Na segunda vez, ela vai lá e pergunta novamente para Sansão. Sansão responde: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Meus queridos, nesse momento, Sansão não consegue perceber que está entrando na vida dele uma distração. E isso vai acabar culminando num terrível acontecimento que todos nós já sabemos a história de Sansão. Depois dessa segunda investida de Dalila, Sansão vai lá novamente, fala uma mentira para ela. Ela fala: olha os filisteus vindo. Ele estoura tudo aquilo ali e pergunta: cadê os filisteus? Ela pega novamente, começa a chorar e fala: você mentiu para mim. Na terceira vez: se você tecer um tir as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las como um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Pois bem, Dalila vai lá, faz tudo isso novamente, mas Sansão consegue se desvencilhar de tudo isso e Dalila fica muito triste. Aí vem a parte em que Sansão pega e fala para ela a verdade. Ela começa a chorar e Sansão pega e fala para ela: não, Dalila, o negócio é o seguinte: se cortarem os meus cabelos, eu fico fraco. É aí onde está a minha fraqueza. Nessa hora, Sansão cai na distração. Dalila vai lá, corta os cabelos de Sansão e realmente Sansão perde as forças. E aí os filisteus vêm, amarram Sansão e levam Sansão. Olha só, meus queridos, versículo 20. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Versículo 21. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Para aqui no versículo 22. Meus queridos, quando a distração entrou na vida de Sansão, ele perdeu as forças dele. Deus o abandonou. Ele não cumpriu com o dever dele. Ele deveria ficar com os cabelos intactos. Essa ordem de Deus vem antes de Sansão ser gerado no ventre da mãe dele. Mas por um momento de distração, olha só o que a distração fez na vida de Sansão. Sansão perdeu a visão dele. Sansão, ele era um homem focado, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele estava ali para governar o povo, para liderar o povo, ele fez isso por 20 anos. Mas num momento de distração, ele teve a vista dele furada. Ele perdeu a visão, ele perdeu o foco dele. Outra coisa que aconteceu na vida de Sansão: Sansão ficou virando um moinho. Meus queridos, virar um moinho é você começar a girar em torno dele e rodar, e rodar, e rodar. Sansão perdeu o foco, Sansão perdeu a visão. Sansão começou a rodar em círculos e ele não saía do lugar. Ele andava, se cansava, mas ele não saía do lugar. Será que alguma coisa não entrou na sua vida que causou uma distração? Aonde você teve o seu foco perdido, a sua visão perdida, onde você começou a rodar em círculos. Você deve ter uma vida totalmente voltada para Deus. Você deve ter o seu secreto com Deus. Será que você não começou a rodar em círculos? Será que você não teve o seu foco? Você não perdeu a sua visão por causa de uma distração que entrou na sua vida? Será que não é momento de você parar? Não é momento de você refletir e falar assim: Deus, aonde foi que eu deixei essa distração entrar na minha vida?
Todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por dificuldades, mas uma coisa que você não pode ter é a sua visão, é o seu foco tirado do reino, tirado dos céus, tirado do propósito que Deus tem para você nessa terra. Você não pode ficar rodando em círculos como o Sansão ficou depois que essa distração entrou na vida dele. Primeiro entrou a distração, depois Sansão perdeu o foco, depois Sansão ficou rodando em círculos e ele não saía do lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos dá uma segunda chance. Depois disso tudo, se você continuar a ler o texto que fala sobre Sansão, os cabelos de Sansão voltaram a crescer e Sansão consegue cumprir com aquele propósito. Ele pede para que o moço que está guiando ele coloque ele nas colunas do templo, ele empurra e ele consegue matar mais filisteu na sua morte do que na sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te dando uma segunda chance. O meu maior medo de toda essa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, é que várias pessoas podem deixar a distração entrar na vida delas. Na hora que tudo voltar ao normal, que você poder voltar a frequentar a igreja, você poder voltar a frequentar a escola bíblica, os cultos, os ensinos e tudo mais, a distração entrou. Você vai ter perdido o seu foco, você vai ter perdido a sua visão, você vai começar a rodar em círculos. E isso é muito sério na vida de um cristão. Você tem que ter um propósito, você tem que ter o seu foco. Você não pode deixar nenhuma distração tirar esse brilho de você. Você não pode deixar nenhuma distração tirar essa ansiedade que você tem por louvar, por adorar, por saber mais de Deus, por procurar conhecer mais a palavra. Você não pode deixar a distração tirar isso de você. Quando eu estava no meu momento de devocional, eu falei assim, Deus, eu quero mais do Senhor. Por mais que eu não possa estar frequentando a igreja, mas na verdade, assim, tem um cara chamado Daniel Araújo que ele canta uma canção que fala, a igreja sou eu. A igreja é você é a igreja. Deus, ele não habita em templos feitos por mão, ele habita dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe nenhuma distração tirar o seu foco. Não deixe nenhuma distração fazer você rodar em círculos. Se antes disso tudo acontecer, desse stop no mundo todo acontecer, você estava frequentando uma aula de batismo, continue quando você puder voltar. Se você estava frequentando a escola bíblica, continue, você precisa de saber mais de Deus. Se você estava frequentando cultos de uma forma bem regrada, se você estava buscando a Deus, se você continue, não pare. Não deixe essa distração, não deixe entrar dentro de você, não deixe acontecer como aconteceu na vida de Sansão. Não fique rodando em círculos, não perca o foco, não perca a visão. Não deixe a distração tomar conta de você. Amém? Eu peço para que você tenha um momento íntimo com Deus, que você ore, que você fale com Deus e que você reveja todos esses dias que você ficou em casa. Se você sentiu saudade de Deus, é porque a distração entrou dentro de você. Se você sentiu apenas saudade do seu irmão, beleza, você tem que amar o próximo como a ti mesmo, está escrito isso na Bíblia, mas não sinta saudades de Deus, Ele está a um joelho de distância, basta você ajoelhar e orar, não sinta saudade de Deus, sinta saudade de mim, sinta saudade do seu pastor, sinta saudade de abraçar, de ser abraçado, mas não sinta saudade de Deus. Não permita que a distração tome conta da sua vida, não rode em círculos e não fique sem foco, amém? Que Deus abençoe você e até a próxima.